Existem pessoas que dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas vocês sabem que isso não é verdade. O dinheiro pode não comprar amor e saúde, mas é o responsável por nos trazer conforto e segurança, atendendo desde as necessidades básicas até o nosso maior sonho. Agora, você já parou para pensar em como era a vida das pessoas antes de existir o dinheiro? Ou melhor, como surgiu o dinheiro? Antigamente, muitos anos antes de Cristo, esse conceito de dinheiro como conhecemos hoje não existia. Nesta era, as comunidades dependiam da troca direta de bens e serviços para sobreviver. Este sistema é conhecido como escambo. Nesse período, as sociedades eram predominantemente agrárias e a preservação da vida era a principal preocupação. Sem uma moeda comum, as pessoas trocavam o que tinham em excesso pelo que lhes faltava. Um agricultor que cultivava trigo, mas precisava de lã, procuraria um pastor para fazer a troca, assim por diante. Essas trocas não eram apenas transações econômicas, mas também atos sociais que fortaleciam os laços comunitários. O valor era determinado pela necessidade e pela oferta de cada item, o que exigia habilidades de negociação e um profundo conhecimento dos recursos disponíveis. O escambo, no entanto, tinha suas limitações. A falta de um padrão de valor dificultava transações maiores ou mais complexas. Além disso, a perecibilidade dos bens e a dificuldade de encontrar alguém que tivesse exatamente o que você precisava e vice-versa tornavam o sistema ineficiente em maior escala. Sem contar que cada comerciante tendia a supervalorizar o seu produto na hora da negociação, e isso não é uma novidade, afinal, a maioria das pessoas tem a tendência de valorizar o que é delas e desvalorizar o que é dos outros, não é mesmo? Diante dessas limitações, as sociedades começaram a buscar alternativas. Surgiram então formas primitivas de moedas mercadoria. Certos produtos como chá, tabaco, sementes, gados e sal começaram a ser usados como intermediários nas trocas. Esse foi o início da jornada rumo a um sistema monetário mais sofisticado e eficiente. Uma curiosidade interessante é que o famoso salário, aquele que você não vê a hora de receber no início do mês, foi originado nessa época. Pois, na época da Roma Antiga, as pessoas recebiam certas mercadorias como pagamento do seu trabalho prestado, e uma das mercadorias mais valorizadas na época era o sal, pois, além de temperar a comida, ele ajudava na cicatrização de feridas, então era normal que as pessoas recebessem sal como pagamento, e salarium significa pagamento com sal em latim, e foi assim que foi difundida a palavra salário. Se você está gostando do nosso conteúdo, dê um like e siga o nosso canal. Isso ajuda muito e nos motiva a trazer mais conteúdos como este para você. Continuando, o escambo era mais do que uma forma de comércio, era um alicerce das relações sociais e culturais. As trocas diretas exigiam confiança mútua e promoviam a cooperação, características essenciais para a sobrevivência e evolução das comunidades primitivas. Mas com o tempo percebeu-se que a eficiência dessas comercializações era baixa. Mas a história estava prestes a mudar e contar com um marco crucial na história da economia global, o surgimento das primeiras moedas. Este evento revolucionário aconteceu na antiga Lídia, uma região que hoje faz parte da Turquia, por volta de 600 a.C. Lídia era uma terra de grande riqueza e comércio florescente. A descoberta de jazidas de ouro e prata na região proporcionou os recursos necessários para uma inovação significativa, a cunhagem de moedas. Essas primeiras moedas eram feitas de liga natural de ouro e prata chamada elétron. Cada moeda era cuidadosamente pesada e carimbada com símbolos representativos, geralmente animais ou figuras mitológicas, que garantiam sua autenticidade e valor. Essa padronização era crucial para estabelecer a confiança no valor das moedas. A introdução da moeda cunhada transformou a economia, facilitou o comércio, permitindo transações mais rápidas e eficientes. O dinheiro se tornou um meio universal de troca, capaz de representar o valor de uma ampla gama de bens e serviços. As moedas não eram apenas instrumentos econômicos, elas também serviam como uma poderosa ferramenta de propaganda e símbolo de riqueza e poder.
Os governantes cunhavam suas imagens nas moedas, disseminando sua fama, autoridade por todo o reino e além. Com o dinheiro cunhado, o comércio internacional ganhou um novo ímpeto. Os comerciantes podiam agora viajar mais longe e negociar com uma maior variedade de parceiros, já que as moedas eram aceitas universalmente, eliminando as complexidades do escambo. A inovação da cunhagem de moedas se espalhou rapidamente para outras culturas e civilizações, como os gregos e os romanos, cada um adaptando e aprimorando o conceito à sua maneira. Este foi um passo decisivo no caminho para o sistema financeiro moderno. À medida que as moedas se tornaram essenciais para o comércio, novos desafios e oportunidades surgiram, preparando o palco para a próxima grande revolução na história do dinheiro, a era do papel moeda. Negociações de grandes valores eram um grande desafio, devido que era difícil transportar valores altos de moedas, pois dependendo do valor dessas negociações, o peso era muito grande e nenhum transporte da época poderia aguentar. Sendo assim, a China por volta do século 7 a 11 d.C. mudou fundamentalmente o mundo financeiro. A China antiga era uma sociedade comercial avançada, onde o metal precioso era escasso, mas o comércio florescia. Então, devido à escassez de metais preciosos, levou à criação dos primeiros papéis moedas. Eram mais convenientes do que transportar grandes quantidades de moedas metálicas. A invenção do papel moeda foi facilitada pelo avanço da impressão e do papel. Estes bilhetes eram impressos com desenhos intrincados e informações sobre sua emissão, tornando-os difíceis de falsificar e fáceis de usar. O papel moeda impulsionou o comércio e a economia, facilitando transações maiores e mais complexas. Também democratizou o acesso ao dinheiro, pois não era mais restrito aos que possuíam metais preciosos. Isso contribuiu para um aumento na atividade econômica e na mobilidade social. Com o papel moeda, os governos assumiram um papel central na emissão e controle da moeda. Isso lhes deu o poder sem precedentes sobre a economia, permitindo-lhes manipular a oferta monetária e influenciar a economia em grande escala. A ideia do papel moeda se espalhou lentamente para o Ocidente através da Rota da Seda e de viajantes como Marco Polo. A Europa só começaria a adotar o papel moeda no século XVII, inicialmente como notas promissórias emitidas por bancos. Embora revolucionário, o papel moeda também apresentava desafios. A inflação e a desvalorização surgiram como problemas quando os governos emitiam mais dinheiro do que seus cofres poderiam respaldar em metal precioso, uma lição importante para o futuro da política monetária. Com a consolidação do papel moeda, o cenário estava pronto para a próxima grande inovação no mundo financeiro, o surgimento dos bancos e a evolução para uma economia moderna. Os primeiros bancos surgiram na Itália renascentista, no século XIV e XV. Inicialmente, eles eram simples casas de câmbio, mas logo começaram a oferecer mais serviços, como empréstimos e depósitos. O Banco di San Giorgio, fundado em 1407 em Gênova, é um dos exemplos mais antigos. Os bancos transformaram a maneira como as pessoas lidavam com o dinheiro. Elas não só facilitaram o comércio ao oferecer crédito, mas também proporcionaram um local seguro para guardar dinheiro. Isso estimulou o crescimento econômico e o comércio internacional. Junto com os bancos, surgiram os cheques e o papel comercial. Os cheques permitiam aos comerciantes realizar transações sem a necessidade de dinheiro físico, enquanto o papel comercial se tornou uma ferramenta importante para financiar o comércio a curto prazo. No século XVII, na Inglaterra, o sistema bancário moderno começou a tomar forma. O Banco da Inglaterra, fundado em 1694, foi um dos primeiros a emitir notas bancárias, que eventualmente evoluíram para o dinheiro de papel moderno. Os bancos e o sistema bancário tiveram um impacto profundo na economia. Eles não apenas facilitaram a acumulação de capital e o financiamento de empreendimentos, mas também desempenharam um papel crucial na estabilização das economias, gerenciando a oferta de dinheiro e o crédito. No século XX, a inovação continuou com a introdução dos cartões de crédito e as transações eletrônicas. Estes avanços tornaram as transações ainda mais rápidas e seguras, marcando o início da era digital na gestão financeira. Com a consolidação dos bancos e os surgimentos de novas tecnologias financeiras, estávamos prestes a entrar em uma nova era de inovação financeira.
a era digital e o advento das criptomoedas. No final do século XX e início do século XXI, a digitalização começou a remodelar o setor financeiro. Bancos online, pagamentos eletrônicos, cartões de créditos e transações instantâneas pela internet facilitaram o avanço do sistema financeiro, marcando o início de uma nova era da história financeira. O marco mais significativo e recente desta era é, sem dúvidas, o surgimento das criptomoedas. Em 2009, um pseudônimo denominado como Satoshi Nakamoto introduziu o Bitcoin, a primeira criptomoeda, desencadeando uma revolução financeira. Diferente das moedas tradicionais, o Bitcoin e outras criptomoedas operam em uma rede descentralizada, utilizando a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain é o coração das criptomoedas. Ela oferece um registro público, transparente e a prova de adulteração de todas as transações. Isso garante segurança e confiança no sistema, sem a necessidade de intermediários como bancos. As criptomoedas trouxeram novas possibilidades para o comércio e finanças, permitindo transações rápidas, globais e com menores taxas. Elas também desafiaram as noções tradicionais de moeda e controle financeiro, oferecendo uma alternativa ao sistema monetário dominado pelo Estado. A descentralização é uma das maiores vantagens, pois nenhuma entidade central, como o governo ou banco central, tem controle da sua emissão ou circulação. Isso oferece uma alternativa à influência governamental e às políticas monetárias, que são afetadas por fatores políticos e econômicos locais. Outra curiosidade sobre o Bitcoin é que ele tem um fornecimento limitado, o que evita a inflação da moeda, ou seja, não existe uma forma de emitir mais Bitcoins no mercado, o que contrasta com os bancos centrais que têm o poder de emitir uma quantidade infinita de moedas fiduciárias levando à inflação. Enquanto as criptomoedas continuam a evoluir, elas sinalizam uma mudança maior em direção a uma economia cada vez mais digitalizada e interconectada. A forma como lidamos com o dinheiro e as transações financeiras no futuro pode ser muito diferente do que conhecemos hoje. E como podemos observar, a história do dinheiro é mais do que uma sequência de inovações. É um reflexo das necessidades, valores e avanços de nossas sociedades. Cada etapa, desde as primeiras moedas de Lídia até o Bitcoin, representou um salto em direção a um sistema mais eficiente, seguro e inclusivo. Hoje, continuamos a testemunhar transformações sem precedentes. À medida que avançamos, poderíamos ver a integração de tecnologias como inteligência artificial e realidade aumentada nas finanças, proporcionando experiências de usuário mais imersivas e personalizadas. A era dos bancos virtuais e das moedas digitais pode evoluir para um ecossistema onde a linha entre o físico e o digital se torna cada vez mais tênue. A maneira como interagimos com o dinheiro e gerenciamos nossas finanças continuará evoluindo, trazendo novas oportunidades e desafios. Então fiquem atentos, pois o futuro financeiro está apenas começando a se desdobrar. E você, como imagina o futuro do dinheiro? Compartilhe suas ideias nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos intrigantes como este.